Sejam todos bem-vindos aqui mais uma vez para o nosso canal Arquitetura em Série. É uma honra e um prazer estarmos juntos novamente aqui, trazendo conteúdos relevantes para que vocês possam cada vez mais entender o que é mais profundamente a arquitetura e a engenharia. E pedimos para vocês que, por favor, vocês possam se inscrever no nosso canal. Por favor, deem o seu like se vocês gostarem do conteúdo, para que a gente possa se tornar cada vez mais relevante para o YouTube. E, por favor, também compartilhem esse trabalho, que é feito com muito carinho, para os seus amigos e as pessoas que gostam tanto de arquitetura quanto de engenharia. Hoje é um prazer estarmos juntos aqui para mais uma entrevista, mais uma série de entrevistas, iniciando essa nova série com o nosso entrevistado de hoje, é o nosso querido Matheus Lemos. Matheus, seja muito bem-vindo ao nosso canal, é mais uma vez um prazer, te dou realmente as boas-vindas e que esse conteúdo aqui, essa entrevista seja bastante interessante para as pessoas que gostam, né, de arquitetura e engenharia, e queremos cada vez mais te conhecer um pouco, Matheus. Boa noite, Almir, boa noite a todos aí que nos assiste. Primeiramente, obrigado pela oportunidade de estar aqui, né? Esse projeto, né, que vem crescendo. Tenho acompanhado o podcast, assisti o número 1 com o entrevistado Guilherme. Muito bom, parabéns aí pelo projeto e vamos lá, hoje vamos ter várias discussões aqui. Isso é bom, Matheus, isso é bom. Matheus, você é um rapaz novo, pelo menos pelo que eu percebo assim da sua fisionomia, você é bem novo, não tanto quanto eu, mas mas você começou novo a se interessar por engenharia, Matheus. Conta-se um pouco da sua história, da sua trajetória, de como é que foi que você inicialmente começou a gostar. Me parece que você estava me contando ali há pouco tempo, nos bastidores, que você teve uma ocasião que você foi para fora do Brasil, e eu queria saber mais assim da sua história. Conta pra gente, por favor. Vamos lá. Almi, eu comecei relativamente novo, né? O meu interesse na engenharia, a princípio, foi uma decisão para fazer a faculdade, mas antes disso eu já havia habilidades ali de resolver problemas, de pegar um carrinho, querer desmontar. Então a curiosidade me instigou a ir para esse lado, né? Esse lado do raciocínio lógico, né? A área das exatas. E também a facilidade que eu tinha no próprio colégio em estar solucionando ali questões voltadas para a área da exata. Então esses foram os fatores. Saí do ensino médio, logo em seguida prestei o vestibular, né, para engenharia, cursei aqui em Brasília mesmo. Então isso foi lá pro 2009. Então de 2009 para hoje já são bastante tempo, né? Já tem um histórico junto com a engenharia. 11 anos, né? 11 anos. Então, desde o momento da minha entrada na faculdade, eu sempre busquei fazer um estágio. Então eu fazia essa parte, né, não só da acadêmica, como pós-faculdade, que buscava estágio, participava de congresso. Então essa é a origem do Matheus, do seu interesse, né? Do seu interesse por engenharia. Da engenharia. Eu falei 11 anos, mas é em torno de 13 anos 13 aí, Matheus. anos, Matheus, a faculdade tem 5, né? Então 8 anos já lançado no mercado. Antes assim, no ensino médio, você chegou a fazer algum curso técnico, alguma coisa voltado para essa área ou não? Porque teve uma ocasião, uma época que eu achava muito interessante, inclusive bons profissionais surgiram do ensino médio fazendo curso técnico de edificações. Hoje
eu vejo pouco curso técnico assim dentro de algumas áreas que são relevantes, entendeu? E uma delas eu acho que é a técnica de edificações, é uma área muito interessante. Você não chegou a fazer? Sim, não, eu cheguei a fazer alguns cursos profissionalizantes, mas voltado na área de computação. Então eu cheguei a fazer isso, mas foi antes mesmo do ensino médio, quando estava sendo inserida a tecnologia, o computador dentro das casas, né? Então fiz cursos técnicos não técnico, né, tecnólogo, mas cursos rápidos de computação, de internet, quando começou a surgir. E isso desenvolveu ali esse lado da tecnologia, que eu gosto de acompanhar, né? Toda essa evolução de drone, de câmeras para fazer laudo. O que hoje é muito relevante para quem quer fazer exatamente o que você está falando, a questão de um levantamento de um terreno, uma área, sim. né? Não, fundamental. Hoje eu trabalho, né? Eu faço um trabalho direcionado para essas áreas, então eu preciso estar, se eu vou fazer alguma construção ou fazer algum levantamento técnico, eu utilizo várias ferramentas, desde um pequeno drone, nível a laser, treino a laser, são ferramentas que vieram fundamentais, fundamentais. E a gente tem que estar acompanhando essas tecnologias. São ferramentas que facilitam o nosso trabalho, né? Exatamente. Então, eu sou totalmente favorável às tecnologias para serem implementadas ao nosso dia a dia. Você teve uma época que você saiu do país, você foi para a Irlanda, você me falou, né? Isso. E assim, mas foi antes da engenharia, não é isso? Foi pós-formação. Você se formou e foi? Exatamente. Eu estava no último ano, né, da faculdade, sempre tive essa vontade de passar por essa experiência fora do Brasil, que eu acredito que agrega muito valor, né, para o ser humano. Então, eu sempre tive essa vontade, né, conhecer nova cultura, aprender uma língua nova, ter essa troca de conhecimento, né? E aí eu estava no último ano, teve um momento que eu perdi meu pai, né, no último ano, então foi um divisor de águas para eu aceitar que ele era o momento de eu sair, abrir a cabeça. Então, entendi. Eu me apeguei a essa oportunidade e fui passar essa experiência fora. E que para mim foi uma experiência fantástica. E por que assim que você escolheu a Irlanda? Assim, teve algum motivo? Teve. Eu pontuei 3 países, né, para morar fora. E aí no final da pontuação, a Irlanda, o custo de investimento era mais baixo, né? Então foi o custo de investimento que era menor, a facilidade de obtenção do visto e proximidade de outros países que eu tinha, vamos dizer que eu tinha um prazo de validade. Eu sabia quando eu estava indo e sabia quando eu tinha que voltar. Então o curso lá são 6 meses de estudo e lá se falava em 6 meses de trabalho, né? Então eu estudei os 6 meses e aí eu passei ao invés de trabalhar, eu passei uma experiência viajando. Ah, entendi. Dentro mesmo Dentro da Europa. Ah, né? da Europa, não, tá. Da Irlanda também fiz alguns passeios, mas na Europa a facilidade de você viajar de um país para outro é muito grande. Sem dúvida. Então, gastando pouco. O curso que você fez lá foi voltado para essa área? Não, inglês. Inglês. O que hoje é fundamental, né, Matheus? Você falou outro idioma, né? Sim. Para talvez não pensando assim que você vá para outro país, não, mas talvez o estrangeiro vindo investir no país e você poder ter condições de atender. Essa ida minha para a Irlanda, inclusive abriu portas de trabalho. Então eu fui e aí retornei, né? Com o básico que eu tive lá, eu sobressaí, né? Inclusive teve uma reunião, e aí levantou a questão de viajar para fora novamente. Viajei a trabalho, então cheguei para outro país? Para outro país, só que a gente está vindo como uma representação de uma delegação brasileira para pegar obras
fora do Brasil. Entendi. Né? Para qual outro país foi? Eu fui para Dubai. Dubai. Então a gente foi uma comissão lá, eram 5 pessoas, né? E aí o interesse desse grupo era buscar obras fora do mercado. Entendi. E eu, um garoto novo, eu estava com 21 anos. Então tive essa experiência de já saber como é que ia ser o cenário. Então Dubai você viajou que 2000 e... Vamos lá. Na verdade eu não tinha 21 não, eu estava mais velho. Eu formei com 24, foi com 26 anos. Então a gente teve duas viagens, né? A primeira foi para Milão, Itália, fazendo essa representação. Na segunda foi para Dubai e Omã. Omã é um país que faz parte dos Emirados, que é vizinha a Dubai. Então a gente foi, né, nessa busca, só que a gente não obteve muito êxito, né? O mercado de lá é muito fechado, principalmente de empresas estrangeiras, empresas americanas, empresas alemãs. Então não foi muito bem aceito. Não houve um retorno efetivo, né? Entendi. Teve pela experiência, mas experiência fantástica. Mas essa ida foi para se formar em empreendimentos em Dubai ou no Brasil? Em Dubai. Entendi. Então, eu perguntei mais ou menos a data, né, que você foi, para saber mais ou menos em que época da construção de Dubai, em que época que estava, entendeu? Porque hoje ela está quase completamente formada, né? Sim, eu tive lá, deixa eu buscar a história, 2016, há 6 anos atrás. Foi 6 anos atrás. E já era uma mega metrópole, já parada de ônibus com lacrada, com sistema de ar-condicionado, com portas automáticas, custo de vida caríssimo. Realmente. Cafezinho, gastava R$80 num café, pão, manteiga, presunto, queijo e um café. Então, é uma cidade muito diferenciada, né? E é um modelo construtivo que todo mundo se espelha, tem vontade de conhecer. É verdade. Porque na realidade aquela cidade ela surgiu do mar, assim, né? Que o pessoal era um deserto. É o deserto, exatamente. É um deserto. Mas eu digo porque eles começaram a fazer incursões assim, né? Para poder formar, eu acho que residenciais, né? Sim. Realmente é algo fantástico, né? Sim. Dessas viagens, assim, qual foi o aprendizado que você teve? O que você trouxe, assim, para você... Isso aqui eu vou seguir para minha vida, o que... assim, uma experiência que me marcou muito foi no intercâmbio, que estudando eu tive a oportunidade de fazer um trabalho, né? Nesse trabalho eu fui ser cleaner, né? Então estava ali pela experiência, pelo contato com outras culturas. E aí o que mais me pegou foi assim, você se colocar do outro lado, sabe? Às vezes a gente está acostumado a ver sempre um lado da moeda. Quando você está ali num trabalho mais braçal, menos valorizado, às vezes você tem que engolir seco, entendeu? Entendi. Então esse contato, essa diferença de classes, que eu tô não de classe assim, você tá um pouco abaixo do que você está acostumado, assim, da tua zona de conforto. Você começa a enxergar um modelo de vida mais humano, né? Matheus, é interessante você citar isso. Existem estudos aí que mostram que existem vários tipos de inteligências. Uma delas, o que torna inclusive muitas pessoas bem-sucedidas, não é exatamente o coeficiente de inteligência, o QI, mas o coeficiente emocional. Sim. E você falando numa experiência como essa ali, com certeza você hoje é uma pessoa muito mais que tem um emocional mais equilibrado. Por quê? Porque você esteve dos dois lados. Então você soube passar, né, uma situação, e hoje você entende quem passa por aquela situação, estando do outro lado. Sim. Não é verdade? É verdade. E um exemplo que eu já vi muitos casos de
grandes empresários aí de renome, que para ele estar ali no nível de presidência comandando uma empresa, ele veio do pátio da fábrica. Exatamente. Ele foi um peão que foi crescendo, vira um técnico, aí ele vai crescendo, mas ele está integrado com todas as áreas. Então, não basta ele só dar ordem, né? Exatamente, porque ele sabe entender o que acontece, né? O que acontece, a cabeça das pessoas que estão lá, né? Exatamente. E o que eu mais aprendi é esse contato do ser humano. Todos somos iguais. Você sabe que a gente observa, né, muitos profissionais da área de arquitetura e engenharia. O engenheiro ele tem que estar muito dentro da obra, organizando, dando para que a obra realmente surja, né, às vezes do nada, né? Você acredita que o arquiteto também tem que estar dentro da obra, mas dentro do escritório? Não, eu acredito que as áreas elas se comunicam, né? Então, o arquiteto tem que estar em obra, porque tem coisa que o engenheiro na concepção do projeto, e quando você está tirando aquele projeto do papel, tem coisa que ele não consegue visualizar, que o arquiteto que projetou, no campo o arquiteto dá um direcionamento que... Melhor, eu sou a favor. E por que não você ter feito arquitetura e escolher engenharia? Eu acho que no momento da escolha a engenharia estava em alta, em prioridade. Estava em prioridade. Hoje eu vejo que o mercado ele deu uma virada. Hoje os arquitetos eles estão à frente, porque o processo criativo, né, do projeto ou da obra inicia no arquiteto. Então o primeiro contato do cliente é através do arquiteto. O arquiteto desenvolve o projeto, né? E aí chama um parceiro, um engenheiro, para dar volume àquela ideia. Eu todos os meus parceiros, eu jogo no time dos arquitetos, dos engenheiros. Eu não vejo como rixa arquiteto briga com engenheiro, não. Entendi. Acho que é favorável os dois. Exatamente. Uma coisa se completam. Sim. Eu já até falei aqui, o arquiteto é o sonhador e o engenheiro é aquele que tira o sonho do papel e sim. O arquiteto é o artista e o engenheiro é aquele que faz com que aquela coisa expanda, né? Eu realmente acho interessante isso. Sabe? E olha que de várias obras já fui questionado por não ter feito arquitetura. Porque eu tenho uma opinião, eu gosto de acrescentar. Eu vejo um projeto... Por que não fazer assim? Por que não fazer assim? Eu gosto de apresentar o meu lado. Não que seja a verdade, não, mas... agregar valores. Assim, e eu trato de uma forma que o cliente, o arquiteto recebe muito bem. Então, a maioria das vezes é um ponto a construir. Ô Matheus, eu sempre digo o seguinte, que é muito interessante a gente fazer parte da solução e não do problema. Sim. Então, isso demonstra que você faz parte da solução, porque você dá suas ideias, suas opiniões, às vezes podem acatar ou não, isso né? Isso aí é exatamente natural. E para onde é que você acha onde é que você acha que está seu futuro, assim, na questão da engenharia? Eu pergunto isso porque a gente sempre fala de novas tecnologias, né, voltadas para essa área, né, de principalmente na área de construtiva, engenharia. Você tem outra tecnologia que você acha interessante que está surgindo no momento? Na verdade, eu vejo assim, eu sou um cara que gosta de correr atrás, celular aqui, então... Porque hoje a gente tem muita informação, né? É muito fácil você receber uma informação de uma nova tecnologia, de um modelo construtivo. A verdade é que nós brasileiros, a gente está atrasado. A gente está bastante atrasado no sentido de métodos de construtivos, tecnologia, diferentes, né? ferramentas. Às vezes eu estou aqui no Instagram, vejo alguns vídeos lá dos maquinários nos Estados Unidos, Alemanha, que quando esse maquinário vai chegar aqui? E lá já se aplica, isso faz bastante tempo. É o caso do drywall,
que inclusive foi falado do Steel Frame, que eu assisti lá o podcast com o Guilherme. Entendi. Então, o brasileiro tem receio de novos modelos. Existem inclusive outros até que, por exemplo, o pessoal monta lá uma estrutura e vai montando aquela casa e depois faz o acabamento. Tem outras técnicas construtivas também que me parece que usam isopor. Sim, tem a questão também do container, que hoje eu acho muito bonito quando eu vejo uma casa, um comércio montado num container. Eu acho, rapaz, não, e a gente está falando de área de construção, mas a gente esquece da área do saneamento, a gente esquece da área elétrica, da computação, da mecânica. Exatamente. Então, a engenharia, a gente se fala muito em construção, né? A gente é movido. O PIB brasileiro, um percentual altíssimo, é da construção civil, né? Mas a gente esquece que desenvolvimento de uma cidade é construção. Mas e aí, como é que é o saneamento? Como é que é a rede, se você pensar assim, desde serviços básicos, hospitalar, isso agrega no arquiteto. Exatamente. Urbanismo. Urbanismo. Como é que está isso aqui? Foi planejado? Se formar cidades inteligentes, né? Foi estudado? Para as pessoas. Transporte é engenharia. É verdade. Como é que é a malha ferroviária, como é que é a malha rodoviária, naval. Então, tem que tratar das políticas públicas, que eu acredito que isso vem da força de vontade dos políticos, e desenvolver progresso, abrir espaço para projetos privados, que os projetos não fiquem nas mãos de ministério, que faça assim, um investimento, abrindo espaço para o empresariado. Sabe? Porque o mercado ele tem que se fomentar, né? Cada vez mais. E cada vez mais ele fica livre, entendeu? Um livre comércio, para que todos possam tirar disso de pessoas para pessoas, né? Uma vez eu vi eu achei interessante, rapaz, um caso que tinha um arquiteto, acho que ele tinha bolado um caminho, né? E as pessoas pavimentaram esse caminho lá, só que as pessoas nunca passavam por esse caminho. E aí o que ele fez? Ele esperou aí as pessoas realmente, para poder chegar no seu destino, elas passavam por um outro caminho que não era aquele pavimentado. Nos próximos, ele achou mais interessante esperar as pessoas fazerem o caminho primeiro para depois ele pavimentar, entendeu? Então, quer dizer, é de pessoa para pessoa sempre. Sempre. Né? E uma ideia que eu tenho é que aqui no Brasil a gente faz o inverso do que é aplicado em outros países. Por exemplo, no Brasil a gente gasta 3 meses fazendo o planejamento da obra, projeto, cronograma, orçamento, e se executa a obra em 2 anos, né? Eu vejo em outros países, eles demoram 2 anos fazendo estudo de viabilidade, fazendo projeto, fazendo o orçamento, mas executa a obra em 3 meses. Que interessante, né? Então é uma inversão. Mas eu vejo que o brasileiro é muito inteligente. Você acha que isso se dá você acha que isso se dá em função do que? Da tecnologia? Não, eu acho que construtiva? Culturalmente. Eu acho que cultural. Eu acho que é cultural. Eu acho que é uma cultura do próprio brasileiro. Mas que vem sendo quebrada. Ano a ano, eu vejo os investimentos principalmente em planejamento, compatibilização de projetos. Eu gosto de queimar energia nessa fase, que o custo é menor do que você queimar energia na execução, você refazer um trabalho por erro de cálculo. Sim, é melhor gastar no entendeu? Projeto. O projeto, quando está aqui no computador, na cabeça, depois você envolve mão de obra, prazo, recurso. Você não tem que voltar para depois recurso e para a obra. Aí entra, dependendo da obra, questão ambiental, aí você trava a obra. Então eu vejo assim, se é para queimar energia, vamos queimar agora, pé no chão, desenvolver um bom projeto e executar o mais rápido possível. Entendi. Teve algum projeto assim que você achou
esse projeto tem a minha cara, assim, ou todos são assim? Não, acho que todos os projetos ele representa algo muito bom para o projetista ou para o próprio executor, né? É um projeto assim que foi um divisor, foi um projeto na época que eu era estagiário, que eu acompanhei desde da fundação, desde a limpeza do terreno, e pós esse projeto abrigou 504 famílias. Então foi assim, tive uma satisfação da limpeza inicial até o início da entrega das moradias, né? Que foi um apartamento que na época era Águas Claras, e Águas Claras estava em pleno desenvolvimento. Águas Claras chegou a ser um dos maiores canteiros de obra da América Latina. Exatamente. Então, assim, foi um aprendizado muito grande. Entendi. E Na época você trabalhava numa empresa que estava construindo lá em Águas Claras. Entendi. E tive sorte de cair, né, de ter ele como sendo acompanhado por bons profissionais. Então, fez parte da minha formação. Entendi. Então, eu busco muito conhecimento. Então, eu gosto de estar com cabelo branco, de estar sentado com pessoas mais velhas, justamente para tentar sugar o máximo de informação, o máximo de conhecimento. Entendi. Matheus, então essa parte do desenvolvimento de Águas Claras para você foi muito importante. Você trabalhava realmente, como você falou, numa empresa aonde te trouxe um know-how bem interessante, né? Mas aí, assim, você vivenciou mais dentro da sua obra lá onde você estava trabalhando e outras obras ali perto? Não, foi exclusivo essa. Então, nessa obra eu passei 3 anos nela. O pico máximo de efetivo chegou a ter 3.000 funcionários, então, na obra. Então, foi um processo indo de A a Z, vamos dizer assim. Então foi ali que eu decidi que eu poderia fazer diferença, que eu poderia buscar formatar uma empresa para ter funcionário, para ter os colaboradores, buscar os parceiros, que é fundamental. E hoje você tem a sua própria empresa? Hoje eu tenho a minha própria empresa, trabalhamos também com construção civil, né? Entendi. Então, e qual que é a diferença entre você ser funcionário de uma empresa e estar dentro, direcionando a sua empresa para onde você quer? Para mim, a principal diferença é a responsabilidade. Então, inclusive com a vida das outras pessoas, porque você tem que gerar negócio para que Então, essa história que dizem que o autônomo ou o empresário trabalha menos, isso é papo furado. A verdade é que o empresário, o autônomo, ele vai para casa, mas ele dorme pensando no outro dia. Se vai ter condição de ter trabalho, se vai ter movimentação para ele arcar com o custo de funcionário, dos colaboradores, se não vai acontecer uma merda nessa transição que ele está fora. Entendi. Então a cabeça fica pensando 24 horas. Exatamente. Nem dormindo ele tem paz, tem calma, né? Entendi. Então, claro, você busca um mecanismo para você ter uma fuga desses pensamentos. Eu sou o cara que gosta de aventura. Então, quando eu posso, ou eu tenho minha válvula de escape, eu preciso pensar, preciso dar uma viajada, preciso dar uma relaxada. Eu tenho alguns hobbies, andar de moto, então eu busco pescar também. Então, eu sempre estou buscando uma válvula porque a pressão é muito grande. Entendi. A gente sofre de modo geral, não só engenheiro. E o tipo de projeto que você... Porque assim, eu percebo que algumas empresas estão se especializando em algumas áreas. Por exemplo, algumas empresas aí estão fazendo mais a área corporativa, outras residenciais, outras empresas estão se especializando mais na área hospitalar, hoteleira, né? Então, tem uma área específica ou você pulveriza? Assim? Não, a gente está buscando se especializar. Hoje o nosso foco de atuação, 80% é voltado para a área residencial, construção de residências, né? Então a gente agrega tanto a construção de cliente, né, pelo perfil, e a construção para venda. Então a gente faz a captação de um terreno,
compra o terreno, desenvolve um projeto, constrói para o faturamento de venda público em geral. Entendi. Que também é um bom mercado, né? Mercado imobiliário em geral tem bom retorno. E para agregar o valor, pela expertise, a gente também consegue fazer a captação dos clientes. Então, os clientes, pela nossa expertise, o cliente, quero construir minha casa, você constrói? E aí a gente abre essa possibilidade também. Já vi, inclusive, pessoas que desenvolvem um determinado projeto, compram o terreno e vai vendendo aquela casa de alto padrão. Eu conheço pessoas que fazem isso. A gente faz isso também. Isso é interessante. Mas a gente vê da área corporativa. Da área corporativa. Então, fazendo reforma. Fazendo reforma, trabalhando com empresas. E aí, o momento de inverter essa pirâmide foi esse momento aí da pandemia. Entendi. Que a gente viu que as coisas iam... Área corporativa, com lockdown, as pessoas, né, sendo obrigadas a ficar em casa, tiveram suporte, né, para ficar em casa, mas os escritórios mudou o conceito. É verdade. E aí, por um lado, reduziu, e aí casa sobressaiu. Então a gente pegou essa onda de crescimento. Isso é muito interessante, porque infelizmente todo mundo sofreu, né? Todo mundo sofreu. Isso aí. E o empresário, ele teve que se reinventar para que ele pudesse sobreviver, na verdade? Para ele é mais fácil. Se eu pensar assim, eu vou conseguir me manter. Eu tenho minha reserva, que é minha reserva, estou sobrevivendo. O peso maior foi, como é que vai ficar meus colaboradores? Eu não posso dispensar meus colaboradores, porque vão ficar um mês em casa, eles, né, a gente tem que chegar junto, e foi o que aconteceu. A gente buscou vários meios de segurar, que a gente não mandou um funcionário embora. A gente conseguiu arcar com compromisso com todos, né? Porque é fácil falar assim, eu vou sobreviver. E o ajudante que ganha um salário mínimo... Não, e outra coisa, e um detalhe que é muito importante frisar é como todos nós fomos pegos de surpresa. Todos né? nós. Incrível, né? Aí, a partir de um determinado momento, você ter que virar a chave não, eu tenho que sobreviver em cima disso aqui... Realmente não deve ter sido fácil. Não foi fácil. Para você ter ideia, eu tenho um sócio, a gente com todos os colaboradores em casa, porque não tinha demanda, não podia sair na rua, não podia fazer nada. E engraçado, a gente ia para o escritório todos os dias para pensar como é que a gente ia vencer essa etapa. Porque o desconhecido era grande. A gente não sabia o que estava acontecendo. O que ia acontecer. E principalmente o que era a doença, qual o risco. Exato. E inicialmente a coisa né? era para durar alguns meses, durou 2 anos. Até hoje. Pandemia, realmente então, é uma coisa... Lá atrás, cara, os escritórios fechados, obra, ou a gente... Mas isso tudo trouxe muita experiência para você, né, Matheus? Trouxe. Com certeza. Não, hoje você é um homem diferente do que você era há 2 anos atrás. Na verdade, e aí eu falo isso assim, em todas as áreas. O pequeno comerciante, o médio, o grande. Quem lá atrás houve paciência, fez o planejamento, eu gosto dessa palavra, planejamento, porque tudo volta. Né? Assim, eu sou muito otimista e o tempo todo, isso é um momento, vai passar. Quem sai na frente, quem começar a plantar primeiro, vai começar a colher primeiro. É verdade. Então a gente se preparou, eu acredito que a gente saiu na frente porque a gente não teve medo de lá atrás arriscar. Entendi. A gente não ficou esperando, e aí, qual vai ser a tendência, qual vai ser o movimento. Você andava na frente. A gente buscava andar na frente, porque era tudo muito desconhecido. É verdade. Mas foi um cenário desafiador, não foi fácil, mas tivemos problema, né? Assim, infelizmente, os números de morte é um fato, é real, né? É triste, muito triste. Mas a gente tem que pensar para frente, pensar no progresso,
pensar nas crianças do amanhã. Exatamente. E correr atrás, não tem essa. Eu foco lá na frente, miro e não tem um plano B. O plano A tem que dar certo. Essa é a verdade. Desenvolver um plano e seguir com ele. Matheus, olha, realmente para nós aqui da Arquitetura em Série foi muito edificante conversar com você. Legal. Eu gostaria, sinceramente, do fundo do coração, te agradecer aí pela sua experiência que você trouxe para os nossos ouvintes, né, para as pessoas que nos assistem. E com certeza todos nós aprendemos com a sua experiência, viu? Eu gostaria, Matheus, que você, por favor, deixasse o seu contato, deixasse o seu site, o seu Instagram e o seu número de WhatsApp aí para as pessoas te ligarem. Vamos lá. Primeiramente, obrigado, Almir, pelo espaço de estar aqui, né? Estando próximo desse projeto, né? Desse podcast. Acredito que vai agregar valor para as muitas pessoas que têm essa dificuldade de ter um network, conhecer como é que funciona, não pela televisão ou pelo Instagram. É a verdade de conhecer a realidade aqui, nua e crua. É porque às vezes a gente... O dia a dia, né? O dia a dia, porque... Instagram é uma rede social maravilhosa, tudo acontece, tudo é muito lindo, mas tá falando assim de olho aberto, tá olhando para uma câmera, expondo os fatos é muito interessante. Então eu apoiei esse projeto desde o início, né? Acredito que vai dar muito certo. Bons profissionais, Almir, Guilherme, Thiago Lira. É um projeto que espero que vocês gostem, né? A gente está se empenhando vamos buscar ajuda para vocês. Então curta isso, divulgue esse trabalho, porque a gente poderia estar fazendo outra coisa, né, Almir? Tá em casa, tá com a esposa, trazendo conteúdo para as pessoas. A gente está querendo agregar valores, né, para as pessoas. Então, obrigado mais uma vez por abrir esse espaço aí pra gente. Qual que é o seu Instagram? Meu Instagram, eu tenho o meu pessoal, que eu gosto de postar tanto a vida particular como eu posto algumas coisas de obra. É o Matheus com TH, Matheus LQM, né? @ Matheus LQM, meu Instagram. O Instagram da nossa empresa é o Engeforma, tá? E nosso site www.formaengenharia.com. Certo? Matheus, foi um prazer, viu, mais uma vez. E você que nos acompanha aqui no nosso canal, por favor, continuem compartilhando com as pessoas que gostam de arquitetura e engenharia. E se inscreva no canal, dê a sua curtida lá. Por favor, compartilhe com seus amigos e dá uma força pra gente aí. Agradecemos a vocês mais uma vez. Um abraço, até a próxima.